Olha, rapaziada, Jiu-Jitsu na área para mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre faixa azul, faixa roxa, faixa marrom, dando grau e faixa reviria aí, como se fosse professor. Pode isso ou não? Fica aí. Cara, antes de qualquer coisa, como eu falei no vídeo que eu gravei ontem, fiquei um tempão sem gravar vídeo, meu engajamento foi pro beleléu. Me dá uma moralzinha então, deixa o like aí, não te custa nada, não cai o dedo. Aperta aí pra se inscrever no canal, certo? Comenta aí. Ah, não assistiu o vídeo. Foda-se, comenta aí, vim pro engajamento, beleza? Então tá, cara, tenho visto pra caramba social media aí no Instagram e tal, a galera me manda coisa. Pô, faixa azul lá graduando, dando grau e tal, faixa roxa, faixa marrom graduando todo mundo. E aí fica aquela, pode, não pode, deve, não deve. Primeira coisa, bicho, tu pode fazer o que tu quiser. Pular dessa janela aqui, tu pula. O problema é teu. No ponto de vista técnico aí, sobre federações, pode ou não pode? Deixa eu devagar uma outra parada aqui antes. Existe uma discussão sobre até que ponto as federações, ou a federação, ou a organização, teria que ter esse poder de polícia. O poder de ir lá, chegar e dizer, olha, não pode fazer isso, fechar a academia do cara. Isso não existe. Existe essa discussão, a galera, acho, pelo jeito, gostaria que acontecesse isso, mas isso é impossível. Não tem como ter esse... Não seria nem... Legalmente, nem teria como ter esse tipo de controle aí, certo? Então, o controle as federações já fazem. Tem que ter a estatura de um professor registrado, graduado lá. Quando o pessoal não tem certeza de onde saiu aquela faixa, aquele professor, deixa lá como provisória a faixa daquele cara por um tempo, não assina ou rejeita, certo? Então, ultimamente, a própria IBJJ tem sido bem dura quanto a isso. Se tu não tem teu cadastro lá na federação, na tua vida ali, das tuas faixas ali, os caras estão rejeitando, faixa preta antigão, de verdade, sendo rejeitado porque não tinha cadastro, e os caras começaram a avisar já há um tempo atrás. Então, assim, ó, cada organização acha um modo ali de como organizar isso aí para evitar as faixas fakes, evitar professores aí não gabaritados graduando outras pessoas, certo? Outro parênteses aqui, eu até tenho um vídeo aqui sobre a história das faixas, não sei como é que é o nome do vídeo aí, tá aí. Só porque eu falo lá do início da regra, o início da graduação, como surgiram as graduações e tal. E só para lembrar, a faixa preta, que seria o professor de jiu-jitsu, vamos lá, faixa preta professor, faixa coral mestre e o faixa vermelha grande mestre. Essa é a nomenclatura certa para se usar. Então, antigamente, no tempo da Federação do Estado da Guanabara, que virou a Federação do Rio, o professor, o faixa preta, aliás, tu era graduado faixa preta, tu recebia uma tarja branca. Por isso que é uma galera que usa tarja branca hoje, que a tarja branca não está na regra. Hoje, no sistema de graduação oficial, não existe a tarja branca na faixa preta. A galera põe. Porque, nessa época, existia a tarja branca, que era ali de lutador. Tu não era professor. Faixa preta, tarja branca, tu não era professor, tu não podia graduar. Para ser professor e receber a tarja vermelha, teria que fazer cursos de professor pela federação. Então, tu se especializava em ser professor lá, tinha umas aulas, um treinamento e tal, e aí sim, tu virava professor e aí tu poderia graduar. Então, esse seria vamos dizer, um requisito mais certo a se fazer. Foi eliminada com o surgimento da CBJJ, tarja branca, faixa preta, e aí faixa preta estava podendo graduar. Pode o faixa colorida, então, graduar pela regra de graduação? Vou pegar de baliza aí IBJJ. A IBJJ aceita faixas roxas e marrons como instrutores que assinam, que graduam até uma faixa anterior. Então, a faixa roxa pode graduar até azul, o faixa marrom pode graduar até a faixa roxa. Aceita em lugares onde não tem faixas pretas em número suficiente. Mas a gente está falando de Ásia, falando de África. Acho que nem na Europa, acho que todos os países já tem bastante faixas pretas lá. Então, só nesses lugares aí que teria exceções onde a federação aceitaria a assinatura de coloridos aí como instrutores, professores, certo? No geral, não se aceita legalmente. O que a galera faz? Tu tem lá, sou faixa preta, eu tenho faixa roxa dando aula lá no interiorzão pra mim, e aí ele tem os alunos dele lá, eu vou lá e graduo e eu assino. É o certo a se fazer? Não é. Mas o jiu-jitsu se desenvolveu assim? Se desenvolveu assim. Eu, particularmente, lá nos anos 2000, comecei dando aula assim também. Hoje em dia tem faixa preta pra tudo quanto é lugar, cara. Então, mas eu não gosto do faixa preta aqui. Bom, o problema é teu. O cara é professor, o faixa azul ali que tá dando aula não é professor perante a organização. Bom, eu falei só da parte técnica, parte legal aí. Mas agora, esquecendo isso, vale a pena treinar com faixa azul, faixa roxa? Cara, esse cara
por mais que ele tenha um conhecimento técnico, por mais que ele seja um cara duro, vamos dizer assim, não é conhecimento técnico. O cara duro, ele sabe, tem um monte de faixa roxa que é duro. Mas esse cara sabe ser um professor, vamos dizer assim. Porque o professor, ele exige outras características que não só técnica. Tem muito professor que não é duro de jiu-jitsu, não é pica das galáxias em jiu-jitsu, não tem altos títulos e é um excelente professor. Porque essa parte da aula te exige outras características que não só técnicas, características de metodologia, características pedagógicas de ensino. E isso tudo, só o fato do cara ser duro, só o fato do cara ganhar meia dúzia de títulos ali, não gabarita ele a ser um excelente professor. Não quer dizer que ele não possa ser, óbvio que ele pode ser. Então, o ser professor te requer ali uma série de outras características que não só saber meia dúzia de técnica. Bom, então o faixa preta, ele tem as características? Nem sempre, muitos não têm. Porém, o tempo que ele leva para chegar na faixa preta, toda essa experiência que ele adquire aí, nesses 8, 10 anos que ele levou para pegar a faixa preta, já dá um gabarito para ele ali para poder saber melhor o que ele vai fazer na aula dele. Não é o ideal, acho que, se não me engano, no judô, para te pegar a faixa preta, tu faz uma série de cursos durante o ano, seja de regras, seja até de aula mesmo. Então, esse cara no judô, ele chega mais gabaritado à faixa preta. Diferente do jiu-jitsu, que o cara ganha campeonato pra caramba, deu. Vai lá e amarra a faixa no cara. Então, não quer dizer que esse cara tá preparado aí. Porém, ele pelo menos tem uma bagagem aí de experiência muito maior que aquele faixa azul, aquele faixa roxa ali que tá dando aula. E tem outra coisa também, cara. Voltando lá que eu falei da Federação ter poder de polícia. Não precisa. É business, é comércio, é negócios. O cara lá, que ele não é um professor de verdade, faixa roxa, ganhou o campeonatinho da Copa da Roça lá, ele não vai ter o mesmo conhecimento que um faixa preta que tem uma experiência grande. Então os dois vão abrir uma academia. Quem é que vai sobreviver? Esse faixa roxa não vai longe. Por mais que ele tenha ali 2, 3 alunos, 5 alunos, 10 alunos, ele vai ficar a vida inteira naquele patamar ali. O negócio dele não vai evoluir porque não tem conhecimento suficiente para bater contra aquele faixa preta preparado, aquele faixa preta que já está há anos ali. Então eu vejo um monte de faixa preta incomodado. Ah, na minha cidade tem um cara lá dando aula, um faixa roxa, não sei o quê. Cara, quantos alunos esse cara tem? 8, 10. E vai ficar assim a vida inteira. Ele vai ficar marrom, vai ficar preto, vai ficar ali porque o teto dele é muito mais baixo. Ele não se preparou bem, a base dele é na areia. Ele está construindo ali a casinha dele em cima da areia. Então o prédio dele não vai conseguir ter muitos andares porque o fundamento dele é muito pequeno. Então eu não me preocuparia muito com isso. Eu me preocuparia em evoluir a minha aula, em me preparar, em fazer curso, preparar metodologias diferentes, me preparar pedagogicamente para a minha aula. Porque como qualquer business, como qualquer comércio, o melhor preparado, o que oferecer o melhor serviço é o que vai sobreviver. Não é o cara que cobrar um preço menor. Pô, sou faixa preta e cobro X. Aí o faixa roxa lá tá cobrando metade de mim, aí eu tô preocupado. Pô, não, cara. Te preocupe e dá algo de qualidade. Senão não existiria lojas ali de produtos populares e lojas de roupas de marca lá cobrando infinitamente mais do que aquele produto popular lá, e essas lojas de marcas aí vivem bem, ganham dinheiro bem. Então, assim, a preocupação não é com esse faixa roxa, deixa esse cara lá, já que a federação não tem esse poder de polícia lá para ir lá e fechar o cara, por exemplo, nem nunca vai ter, isso não vai existir, mas te preparem para te oferecer um produto melhor para bater aquele cara lá, e a lei do comércio, a lei do capitalismo vai imperar nessa escolha aí dos alunos, certo? Minha humilde opinião, se tu discorda, deixa um exemplo que está acontecendo na tua cidade, porque eu sei que toda cidade tem esse aí, o faixa preta antigão lá e um faixa roxa lá dando aula na garagem dele. Beleza? Deixa aí nos comentários e me segue lá no Instagram, @ANJujitsu. Valeu!